Olá, abençoados! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Academia Proteus, a sua academia para uma carreira de sucesso. No vídeo de hoje vamos aprender como criar menus no Proteus, criar menu de usuário e com alguma restrição de acesso. Vamos para o vídeo. Primeiro vamos acessar aqui o configurador, que é o Siga CFG. Nós iremos em Ambiente, Cadastro, Menus. Admin. Como eu estou usando a base 99, empresa teste, usuário admin sem senha. Aqui no módulo configurador, nós temos aqui Ambiente, Cadastros, Menus. Vamos desmarcar todos os menus. Vou marcar esse daqui, por exemplo, faturamento. Pegar toda essa estrutura da esquerda e jogar para a direita. Então eu venho aqui no botão adicionar. Ele cria aqui a minha estrutura como se fosse uma árvore de diretórios. Tem as pastas, né, e os nomes. Nós chamamos de menus e submenus. É aqui onde nós podemos criar menus personalizados, né, ou customizado para cada usuário, ou, dependendo da estrutura da empresa, para grupos de usuários. Então, se você tem um grupo de usuários do financeiro, você pode criar menus específicos para aquele grupo de usuários acessar, né? Aqui eu tenho toda a minha estrutura, que geralmente vai de atualizações, consultas, relatórios e miscelâneas, tá? Essa é toda a estrutura padrão do Proteus, tá? Seja do Siga FAT, que é o faturamento, Siga Com, que é o compras, Siga CTB, que é o contabilidade gerencial, Siga FIS, que é o módulo 9, livros fiscais. Todos eles têm essa estrutura. Atualizações, consultas, relatórios e miscelâneas. E aqui dentro desses submenus nós podemos criar grupo, né? Que isso aqui a gente chama de grupo. Então nós viríamos em novo grupo. E os submenus ou itens aqui, nós iríamos em novo item. Então vamos pegar aqui, por exemplo, em consultas. Eu criei aqui em específico. Eu criei aqui um ver função posicione e meu primeiro código TLPP, né? Ou TL++. Então, dentro dessa estrutura, eu vou criar mais um submenu. Então, eu venho aqui em novo item, deixo habilitado aqui, seleciono o módulo que eu quero, por conta de licenças de uso, então eu posso definir o módulo que esse menu vai estar ativo, né? Vou colocar aqui que é uma função de usuário. Aqui eu defino, por exemplo, o nome do meu menu. Então, quando eu coloco um customizado, eu sempre uso o asterisco, e coloco o nome da minha da rotina que eu vou chamar, né? Então, aqui eu quero ver, por exemplo, gerar plan XLSX. Aqui ele já preenche o espanhol e o inglês automaticamente, com a mesma nomenclatura, mas nós podemos alterar também e colocar na devida língua, traduzindo. Aqui eu vou colocar o nome do meu programa ou da minha rotina, que é GRPL XLSX, ou seja, eu quero gerar uma
um arquivo em Excel no formato planilha XLSX, que é pasta de trabalho do Excel, do novo Excel, né? O Excel Office 365. Aí aqui eu posso definir uma palavra-chave para que lá no meu módulo de faturamento eu possa pesquisar e ele já abrir minha rotina automaticamente. Então eu venho aqui e vou adicionar uma chave de pesquisa. Por exemplo, gera plan XLSX. Eu vou dar um confirmar e vou dar um confirmar. Então aqui, em palavra-chave de português, eu defini que ele é o gera plan XLSX. Então, eu vou pelo menu, posso clicar direto no menu e abrir o meu programa, ou eu vou em pesquisar, lá no executar, no módulo, por essa palavra-chave e ele já abre a minha rotina também. Tá? A priori é isso. Essa questão aqui é referente algumas opções que a pessoa tem lá, que é o pesquisar, visualizar, incluir, alterar, excluir, entre outras opções, dependendo do módulo que ele tem aqui, tá? Por enquanto, como é um menu customizado, eu não vou mexer nessas opções, porque eu não tenho rotina de cadastro, de mexer no banco de dados. É só um programa, uma rotina para ele abrir. Então, eu vou dar aqui OK. Ele já gerou aqui, ó, meu submenu, gerar plan XLSX. Aí eu venho aqui em gerar, siga FAT, porque eu quero salvar com o mesmo nome o menu padrão do faturamento, que é o siga FAT. E vou dar um gerar. Ele pergunta se eu quero confirmar essa gravação do arquivo, vou confirmar que sim. E ele pergunta a questão aqui se eu desejo substituir, porque ele verificou lá na minha estrutura que já tem o siga FAT gravado. E aí ele monta um backup aqui. Eu vou dar sim para ele confirmar a gravação desse menu ajustado, né? Atualizado. Que dentro do menu, dentro da estrutura consultas específico, eu criei o menu gerar plan XLSX para ele abrir o meu programa em ADVPL e gerar um arquivo para mim em Excel, ok? Então aqui ele já gerou. Os menus e os submenus eu posso mover para cima ou para baixo, né? Se eu quisesse. Eu poderia vir aqui, ó, no mover para baixo ou mover para cima. Então, se eu pegar o específico e dar um mover para cima, por exemplo, ele moveu para cima, tá vendo? Agora, a última opção do consultas ficou rastreabilidade. Eu posso vir aqui e dar um mover para baixo. Então, aí ele voltou para sua posição que era anteriormente. Como eu já tinha gravado, eu vou dar apenas um fechar aqui e dar um sim. Aí aqui basta eu clicar em sair aqui que ele vai sair. Ok? Então vamos abrir agora o módulo de faturamento, que é o meu siga FAT. Eu poderia entrar direto no siga FAT, assim, para faturamento, ou entrar no siga MDI, onde eu posso abrir múltiplas janelas, né? Posso abrir o faturamento, posso abrir cadastros, várias outras telas ao mesmo tempo. Então vamos entrar como siga MDI. Vou entrar, por exemplo, com o usuário Moura. Aqui no módulo 05, faturamento. Vamos observar que lá no meu menu consultas, no específicos, eu gerei esse submenu aqui, ó, que é o gera plan XLSX. Ou eu posso vir aqui na pesquisa, porque eu havia colocado lá uma palavra-chave, gerar plan XLSX,
e dá um pesquisar aqui que ele já vai abrir também a minha rotina. Está executando o meu arquivo, meu programa ADVPL. Ele vai gerar uma planilha do Excel e vai abrir automaticamente aqui para mim. Já gerou, eu posso vir aqui, ó. Eu criei uma planilha no padrão XLSX Excel, com colunas definidas, seus tamanhos, suas larguras, com a fonte Arial 14 negrito para os títulos e Arial 14 normal para os textos aqui. Ok? Então esse foi a geração de um menu customizado. E agora nós vamos ver também como criar alguma restrição nesses menus. Por exemplo, atualização, cadastros, um cadastro de produto, por exemplo. Eu disse que o usuário Moura, ele não pode excluir produto. Então ele tem o incluir, ele tem pesquisar, visualizar, consulta, alterar, entre outras opções aqui. Eu disse que ele não pode excluir um produto. Então, se eu vir aqui em outras ações excluir, o sistema irá falar que ele não tem permissão de acesso. Está vendo aqui? Ele não tem permissão de acesso. Como podemos fazer isso? Lá no configurador, nós podemos, vamos sair do faturamento. Lá no módulo configurador, em cadastro de usuário ou de menus, vou mostrar, por exemplo, no cadastro de menus. Vou pegar aqui meu módulo faturamento que eu personalizei. Vou jogar toda essa estrutura da esquerda para a direita. E nós vamos observar que eu coloquei uma restrição com relação à opção de exclusão de registro. Gerando todo o meu menu, toda a minha estrutura aqui do lado direito, que é onde eu posso dar manutenção. Né? Posso alterar, posso excluir um item, posso incluir novos menus. Então aqui, ó, observando minha estrutura, em atualizações, cadastros de produtos, o que eu disse? Eu venho aqui em detalhes e eu falei que ele não pode ter essas ações. Eu desmarquei tanto a opção 5, que é o excluir, quanto a opção 8 e 9. Tá? Eu falei que ele não vai ter essa opção. Agora nós iremos ver como isso funciona no cadastro de usuário. Lá também nós podemos delimitar o que ele pode ou não pode fazer. Então nós damos restrições de acesso para o grupo ou para um usuário específico. Então aqui em usuários, vou pegar aqui o Moura, vou dar um alterar. E eu disse que aqui no ambiente siga FAT que ele tem acesso. Eu tenho aqui a parte de restrição de acesso. Então lá no cadastro de produtos, ó, pode ver que tem alguns X aqui que estão faltando. Então, nessa rotina de produto, que é o Mata 010, eu falei que ele não tem alguns acessos. Eu falei que ele não tem acesso ao excluir e ele não tem acesso ao facilitador e nem ao
aos alternativos, tá? Então, quando eu marco aqui, ele tem permissão. Quando eu desmarco, ele não tem permissão, tá? Então, eu vou desmarcar, por exemplo, consulta também. Então, ele não vai poder excluir, nem consultar, nem fazer cópia, nem o facilitador. Então, todos esses estão desabilitados. Eu estou falando que ele não tem acesso. Vou dar OK. Vou dar OK. Então, eu posso desabilitar lá pelo cadastro de menus ou posso desabilitar ele aqui pelo cadastro de usuários. Venho aqui, dou um confirmar. Ele disse que eu não alterei nada, por isso ele não salvou. Então, vou fazer uma alteração aqui de 2 acessos simultâneos, só para ele entender que eu salvei o formulário, que eu alterei o formulário. Então, ele veio aqui e alterou. Então, se eu entrar novamente aqui no módulo de faturamento com o usuário Moura, no cadastro de produtos, vocês irão observar que ele não vai ter acesso a excluir, consultar e aqueles outros menus que eu desabilitei. Então, vamos entrar aqui com o usuário Moura. Vamos entrar no módulo 05, que é o faturamento, atualizações, cadastros. Em cadastros, eu venho aqui, ó, cadastro de produtos, que é a rotina que eu estabeleci algumas restrições. Então, se eu tentar aqui, ó, excluir, ele não vai permitir. Tá vendo? Ele não permite. Se eu tentar consultar, ele não vai permitir, que eu desabilitei. Se eu tentar o facilitador, ele também não vai permitir, porque eu desabilitei. E se ele tentar a cópia, ele também não vai permitir, porque eu desabilitei. Ou pelos menus, quando eu estava customizando, criando novos menus, ou pelo cadastro de usuários, lá nas restrições de acesso. Ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Aproveitem e já se inscrevam no canal, já deixem o seu joinha se estiverem gostando do nosso conteúdo. Assim o YouTube entende que esse conteúdo é muito relevante e vai divulgar para mais pessoas. Muito obrigado pela companhia. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.